Olá, pessoal, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar, estudo da obra O Livro dos Espíritos. Estamos no tema Influência Oculta dos Espíritos sobre os Nossos Pensamentos. O tema de hoje, item 3, processos, questões 473 e seguintes. Tem aqui ao meu lado, para dar seu boa noite e pedir todas as ações nesse nosso programa que é gravado, e que nós vamos pedir a generosidade de todos aí para se inscrever, mas mais que tudo se tornar membro, contribuir com as suas doações, usar aí a chave Pix que está aqui na tela para vocês, e assim a gente vai poder sair dessa plataforma limitada, né, Laurinha? Porque está difícil. Mas a gente conta com vocês aí, eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar. Lauro Rodrigues, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Beto Ramos, boa noite a você, a todos, para você e para todos que já estão conosco, né, para esse estudo do Livro dos Espíritos. Antes, queremos pedir a você, em verdade, que se inscreva se ainda não fez, torne-se membro, apertando o botão Seja Membro, escolhendo uma das modalidades de valor que será debitado no seu cartão de crédito mensalmente. Também, se você puder, né, e quiser muito nos ajudar, contribuindo aí usando a chave Pix, como o Beto já colocou aqui para nós, pedir a você que curta, comente e compartilhe também com seus contatos, em suas redes sociais. Convide mais um a vir somar a esse grupo de estudos, que nosso propósito aqui é levar, né, o conhecimento, o estudo da doutrina espírita, das obras de Allan Kardec, como nós acreditamos que é o melhor, porque não tem outra forma de estudar espiritismo, senão pelas obras de Allan Kardec. Tanto é que nós hoje vamos tratar de um tema que está em O Livro dos Espíritos, que, pessoal, muitos, já isso, eu participei de estudos há um tempo atrás aí, que a pessoa falava assim, não existe possessão, o Espiritismo nega a possessão, porque ela se baseou aqui em O Livro dos Espíritos, nesse tópico no qual nós vamos entrar, a partir da questão 473, depois em O Livro dos Médiuns, onde Kardec trata da obsessão simples, da subjugação e da fascinação, mas não conhece a Revista Espírita, onde Kardec afirma ter se equivocado, se enganado. Então, ele retoma, dizendo assim, dissemos não haver possessão, nos enganamos. Mais ou menos assim. E depois nós vamos mostrar na obra de fechamento, a última obra de Kardec tratando da possessão, desenvolvendo a ideia, nos explicando como se dá o processo da possessão. Então, fique conosco, comente, contribua aí, questionando, enfim, faça tudo aquilo que você achar importante, mas não deixe de participar, tá bom, pessoal? Beto Ramos, vamos que vamos. É isso aí, Lauro Rodrigues. Bora lá, então, para a gente trazer um pouquinho desse estudo aqui da questão 473. Processos, vamos compartilhar. Pode um espírito momentaneamente se revestir do invólucro de uma pessoa viva? Quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado, que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado. Lauro Rodrigues. Então, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Desculpe. Então, é isso que gerou uma certa confusão, e aí é porque faz um estudo precipitado, se estuda, né, usando aqui de novo a fala do Beto, porcamente, O Livro dos Espíritos, e diz assim, tá vendo? Não substitui. E ninguém, né, ninguém diz que substitui, mas nós vamos entender isso. O que é importante entender é, o espírito ele está preso a um corpo físico, enclausurado dentro do corpo?
né? E nós vamos estudar no Livro dos Espíritos aqui, como nós estamos estudando, que não. O espírito, o perispírito, ele se enraiza, por assim dizer, em cada uma das células do corpo humano e o perispírito envolve todo o corpo físico. A alma, o ser pensante, ela não está dentro do corpo. Ela está, assim por dizer, ao lado, por assim dizer, né? Então, é isso que os espíritos estão dizendo. Uma vez que aquele espírito encarnou naquele corpo, outro não substitui. Como dizendo assim, aquele encarnado deixou de estar naquele corpo, agora é um outro. Isso não ocorre. Mas o domínio, aí sim é o que nós vamos ver. Bom, pessoal, mas, Beto, por enquanto é isso que eu queria tratar aqui com vocês. Não, eu quero trazer mais subsídio, que aí eu vou lá no item 47 da obra A Gênese, que é onde o Kardec, sobre esse tema, vai dizer: na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Só preciso entender onde é que nós estamos estudando isso. É o item 47 do capítulo 14 da obra Os Fluidos. Quando ele está dizendo assim, na possessão em lugar de agir exteriormente, é porque, por exemplo, quando há a questão da psicografia, o espírito envolve com seus fluidos perispirituais o braço daquele médium para poder lançar a mão e ali haver a escrita. Como ele pode, né, Laurinho, transmitir apenas então somente o pensamento e o médium, então, decodificar, entre aspas, e escrever. Então, ali ele pode operar sobre o braço, como ele pode... Aí, quando ele falou operar sobre o braço, o Lauro vai explicar aqui, mecânico, semimecânico, direto, indireto, aquela coisa toda aí que você sabe. O Laurinho, que é doutor no assunto, eu não vou me imiscuir, não. Aí, a questão aqui é a seguinte: em lugar de agir exteriormente, ou seja, pelos fluidos, o espírito livre se substitui, palavra do Kardec, por assim dizer, ao espírito encarnado. Ou seja, ele não desmente hora nenhuma o que o espírito disse aqui. O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Pronto. Então, esse negócio de incorporação, que fala à torta e à direita nos centros espíritas aí, é mentira, viu? Por quê? Porque o espírito não entra num corpo como entra numa casa. E o que é incorporar? Vem de uma locução latina, incorpore. In é dentro, corpore e corpo, dentro do corpo. E os espíritos estão dizendo, não entra, como eu entro numa casa. O processo é diferente, Laura. Um processo diferente. E o Kardec também não desmente os espíritos. Ele fala numa linguagem poética. Se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Mas antes, Laurinha, eu precisaria estar estudando o item 46. Por que o espírito fez isso? Por que o espírito, por assim dizer, está se substituindo ao outro? Porque no caso deste, que está com uma doença da alma, o que está acontecendo com ele? Ele perde vontade e livre-arbítrio. Então, ele não decide por ele mesmo. Ele está sem vontade, ele está com uma frouxidão moral. Ele precisa de magnetização, de que seja soerguido moralmente. Por vezes, ele precisa, às vezes, de um tratamento patológico, porque está instalado e somatizado no seu organismo, de fato. Ele vai precisar de uma intervenção da ciência tradicional. Não vai ser só a ciência do mundo espiritual que vai ajudá-lo. Às vezes, muitos vão morrer, vão suicidar. Isso é uma série de coisas. Por quê? Porque ele não está escolhendo mais, não está ponderando mais, não está no juízo perfeito mais, não está usando vontade e livre-arbítrio, são atributos do espírito. Então, o outro faz uso. Ah, mas então, pera lá, só coisa ruim que tem. Vamos lá. Quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a vontade e o livre-arbítrio, né? Então, item 46 do capítulo 14, os fluidos. E na possessão, em lugar de agir externamente, exteriormente, o espírito livre,
Por que é espírito livre? Porque ele vai onde quer. E o outro? O outro está preso ao corpo, ele tem uma limitação. O espírito se substitui, por assim dizer, ao encarnado. Faz eleição de domicílio em seu corpo, sem que, contudo, o espírito encarnado deixe definitivamente o que não pode ter lugar senão com a morte. Então, seria como dizer o seguinte, ele se afasta, mas quem está controlando o corpo, hein, Laura? Quem está controlando? É o perispírito enraizado lá, molécula a célula. Então, esse espírito desencarnado, livre, ele tem condição de sentir e ter percepção? Não, porque ele não está enraizado na célula, a célula não está transmitindo nada para ele. Então, por assim dizer, ele se substitui. Mas, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, os dois espíritos ali estão meio que assimilados um ao outro. Eles têm afinidade moral. Afinidade moral. Quando nós estamos falando do caso de obsessão. Ué, por quê? Pode ter possessão no outro caso? Pode ter. Então, vamos lá. A possessão é, pois, sempre temporária, intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar da dignidade do encarnado. Atentando que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. Pronto. Entendeu isso? Ó, não tem sensação nenhuma sendo transmitida para o outro. Ele se instala porque o outro está, como diria o Laura, aqui muitas aspas, como que hipnotizado. Seu livre-arbítrio, sua vontade estão reduzidas. Né, Laurinha? Ou ele está com elas nulas. Nulas, né? Então, é isso. Aí, Laurinha, o Kardec diz assim, o espírito na posse momentânea do corpo serve-se dele como seu próprio. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, atua com seus braços, como se tivesse feito sua vivência. Não é mais como uma mediunidade psicofônica na qual o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. Né? Esse último, ele próprio, que fala e que atua se o tiver conhecido em vida, reconhecê-lo-á pela sua linguagem, sua voz, pelos seus gestos, até pela expressão, sua fisionomia. Talvez, né, Laurinha, isso explica aquelas mudanças de voz que o espírito, né, teve e etc. Dizem alguns que, em alguns casos, o próprio Chico mudava o tom de voz e até o semblante do próprio corpo quando ele estava recebendo um bom espírito, Laura. Que tem essa questão aí. Bom espírito, possessão, Laura. Mas eu devolvo para você comentar. Nós vamos encontrar isso na Revista Espírita, salvo engano, 1865, é o caso da senhorita Júlia, que ela cede o corpo dela para um espírito que, enquanto esteve encarnado, ele foi encontrado morto, se eu não estiver enganado, dentro de uma poça d'água, assim, tipo um pequeno lago, um lamaçal, e só que ele era muito jovial, muito brincalhão, e então todos reconheceram aquele espírito pela forma como a senhorita Júlia se sentava, como ela se portava, né, a mudança da voz. Aí as pessoas falavam assim, mas esse é o fulano de tal, que ele era muito conhecido. E aí depois, né, o próprio espírito vai dizer que o espírito encarnado, aquele que estava, né, encarnado na personalidade da senhorita Júlia, ela estava rindo de ver aquele espírito usando o seu corpo, né, um espírito que aqui estava numa condição masculina, um gênero masculino, usando o seu corpo com aqueles trejeitos masculinos, mas no corpo feminino, que ela ria, né? Então, percebam que a possessão não era de um espírito mau? Não, esse espírito não era mau. Ele era um espírito até brincalhão, alegre, poderia não ser um espírito superior, mas não era um espírito mau. Houve, então, consentimento. O Beto usou o termo, o espírito parece que ele sintoniza, né? Assimila, né? Então, de tal ponto, essa sintonia, essa assimilação,
ela é tão profunda que o espírito consegue tomar, por assim dizer, o corpo, momentaneamente, o corpo do espírito encarnado. É simples. O Beto citou aqui, por exemplo, a escrita mecânica. O espírito toma o braço do médium e escreve a revelia do médium. Contra a vontade. Não, ele não vai adiantar ele lutar contra. Isso ocorre tanto na mecânica quanto na semimecânica. O espírito pode atuar sobre as cordas vocais, eu não estou falando de possessão, e o médium muda a voz. É como se fosse a voz daquele espírito quando esteve encarnado. Então, percebam? E não é nada de difícil de raciocinar. O espírito envolve uma mesa, um objeto, aqui eu vou usar a mesa como exemplo, dá uma vida fictícia, momentânea, artificial, e a mesa obedece, por assim dizer, os comandos do espírito. Se ele consegue fazer isso com uma mesa, com um objeto inerte qualquer, qual a dificuldade que teria de fazer isso com o corpo físico? Se é na obsessão, e o Beto já deixou claro que quando isso acontece, que é contra a vontade do encarnado, é porque esse encarnado está, por assim dizer, refém do espírito que o quer possuir. Ele não tem forças moral para resistir. E houve essa assimilação e esse espírito mal vai dominar, vai possuir. Mas vamos lembrar, gente, ele não está dentro do corpo. Toda a vontade é do espírito encarnado, mas nesse caso a vontade dele está nula, está dominada. No caso do espírito bom, há um consentimento. Não é nada constrangedor, ou um constrangimento, melhor dizendo. Beto? Item 48, capítulo 14, os fluidos. A obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. A possessão pode ser a atuação de um bom espírito que quer falar e, para causar maior impressão em seu ouvinte, toma emprestado o corpo de um encarnado, que lhe empresta voluntariamente como se empresta sua veste. Isso se faz sem nenhuma perturbação nem mal-estar, e durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade como no estado de emancipação da alma. E mais frequentemente ele se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. Quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam diferentemente. Ele não toma emprestado o corpo, mas se apodera. Se, e somente se, o titular não possuir força moral a lhe resistir. Ele o faz por maldade para com o dito a quem tortura e martiriza de todas as maneiras, até querer fazer com que pereça, seja ou em outros lugares perigosos. Servindo-se dos membros e dos órgãos do desditoso paciente, insulta, difama e maltrata os que o cercam. Libera-se a essas excentricidades e a atos que tenham todas as características da loucura furiosa. E aí, o Kardec ainda vai dizer mais. A obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas por vezes são epidêmicas. Como uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Nesse caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Aí tem várias histórias lá na Revista Espírita, né, Laura Rodrigues? Então, devolvo para você para a gente ir para a questão 474. É isso. Então, né, fica claro para nós. A possessão para a doutrina espírita, para o espiritismo, sim, há possessão. A possessão, ela é uma obsessão? Sim e não. O Beto acabou de dizer, o Kardec está dizendo. Se é para um espírito mau, é uma obsessão. Se é para um espírito bom, há um consentimento e causa um bem-estar. Pronto. Então, né, então, nós discutimos até aqui a questão 473. Aqui na questão 473, o espírito trabalha a ideia, né, aquele pensamento demoníaco, que o espírito entra no corpo da pessoa e toma. Aí quem já assistiu aquele filme Exorcismo, né? Vai entender isso que a gente está falando, que aquilo não ocorre como está lá no filme.
Então, é isso aí. Né? A possessão, ela é somente um estado obsessivo? Sim e não, porque ela pode se dar por um espírito mau, então é uma obsessão, mas também pode ser por um espírito bom, aí há um consentimento, né? Algo voluntário, não é constrangimento de forma alguma, causando uma sensação agradável ao espírito encarnado, né? Deixando aquela sensação de bem-estar físico. Beto? Tudo bem, Laurinho. Vamos para a questão 474. Se não há possessão propriamente dita, o Kardec vai explicar a possessão propriamente dita. Quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada, ou obsedada a ponto de ser sua vontade de alguma forma paralisada. Então, a gente vai ler essa questão aqui, mas vai lembrar dos itens 46, 47, 48, 49 da obra A Gênese. Certo? Resposta: sim. E são esses os verdadeiros possessos. Gente, então, olha o que os espíritos falaram, né, Laurinho? Então, para os espíritos, já estão falando para Kardec, tem possessão, Kardec. Esses são os verdadeiros possessos. Por quê? Porque o possesso é aquele que está com a liberdade dele tolhida e a vontade dele nula. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais, jamais, sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, por desejo, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas que mais necessitam de médico do que de exorcismo. A palavra possesso, na acepção vulgar, supõe a existência de demônios. Então, para isso, Kardec continua compreendendo que não tem demônio. Ou seja, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma, no corpo de um indivíduo. Mas como não há demônios nesse sentido, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Lá na Gênesis, ele vai explicar que o espírito meio que se afasta quando ele permite o uso do corpo, aí é um bom espírito, né, Laurinho? Há um afastamento, e ele, inclusive, fica como se tivesse emancipado e assiste para se instruir. Já o outro está borocochô, né, Laurinho? Então, ele está borocochô. Se o espírito tivesse a mãozinha, né, ele ia fazer assim, sai para lá, só, deixa eu tomar conta aqui. Mas é algo semelhante. Não tem incorporação, né? Pela expressão possessos, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que o subjuguem. Lauro Rodrigues. E como Kardec, né, ele nega que a questão da possessão, porque essa questão da possessão dá uma ideia demoníaca, e ele está combatendo isso, mas os espíritos vão deixar claro que há sim uma dominação, e outras vezes é por vontade, é por desejo, né, que há esse consentimento. E o que é importante, não há o espírito não adentra um corpo físico, ele entra no corpo, ele não toma lugar do outro, né, ou então dois coabitando o mesmo corpo, mas entendendo que há de novo, uma assimilação fluídica, a ponto desse espírito atuar sobre todas as partes do corpo do encarnado, e ali, a partir da sua vontade, dar o movimento que ele queira aquele corpo. E aquele outro, o encarnado, ele está alheio porque ele consentiu, alheio não, ele está do lado melhor porque ele consentiu, ele está como espectador, ou ele está alheio porque ele está dominado, mas o espírito está momentaneamente atuando sobre todo o corpo do encarnado. Mas ele não está coabitando aquele corpo. Em algum momento ele vai deixar aquele corpo. Né? Isso não vai perpetuar para aquele espírito encarnado deixar o corpo somente após a extinção do princípio vital. Aí sim, a morte. Aí esse espírito
encarnado, vai deixar o corpo em definitivo. Mas aí nenhum outro vai atuar sobre aquele corpo. Beto. Então, Laurinho, vamos para o item 48 da obra A Gênese, que diz o seguinte: os fatos desse gênero, em diversos graus de intensidade, são muito numerosos, e diversos casos de loucura não possuem outra causa. Frequentemente, a eles se juntam desordens patológicas, que são apenas consequências, e contra as quais os tratamentos médicos são impotentes enquanto subsistir a causa primária. O Espiritismo, fazendo conhecer essa fonte de uma parte das misérias humanas, indica um meio de remediá-las. Esse meio é de atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado com inteligência. Uma nota do Allan Kardec, lá no capítulo 14, Os Fluidos, na minha edição aqui da FEAL, é a página 311, a nota é a 184, ele cita várias passagens na Revista Espírita, vários artigos de vários anos, onde se conseguiu cura desses gêneros, dessas possessões, né? E eu vejo, né, Laurinho, já presenciei em grupos espíritas uma dificuldade enorme para tratar casos análogos por conta da falta de estudo, não se estudou a revista espírita. E aí tem uma coisa muito interessante. Nós que estudamos a revista espírita, mas não somos médiums, a gente não pode opinar. Engraçado isso, né? Só que a resposta não está na mediunidade, viu? A resposta não está na mediunidade, a resposta está no estudo. É no estudo. Tem uma questão moral, tem uma questão de ascendência moral. Aí tem gente em casa espírita que a moral está assim, como é que vai cuidar de um processo? Lauro Rodrigues. Pior que você falou a verdade, quase que é essa pessoa que está precisando de um estudo moral, né, Beto? Mas o importante, então, é entender. Então, peraí, a cura se dá por meio da magnetização? É um dos meios. Mas o esclarecimento, a mudança de conduta moral, é o meio mais poderoso de se combater qualquer tipo de obsessão. Simples fascinação, subjugação e uma obsessão por meio da possessão. Né? Não tem outra forma. Os espíritos vão responder lá em O Livro dos Médiuns. Como afastar os maus espíritos? Eles vão dizer bem claro, atrai os bons. Mas para atrair os bons, não basta eu distribuir cesta básica. Não basta eu distribuir enxovalzinho, sopinha. Não adianta. Nós precisamos estudar moral, aplicar esse estudo, compreender esse estudo e aplicar na nossa vida diária. Praticar o bem, pelo bem, para o bem de todos. Beto. Para corroborar, Laurinho, passar para você a questão 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme, Lauro. É isso, Beto. É isso. Não tem. Mas então eu tenho que ir para a casa espírita fazer sopa. Tá, você vai fazer a sopa. Isso é muito bom, porque tem muitas pessoas precisando, infelizmente. Mas você vai mudar moralmente? Você vai procurar tornar uma pessoa mais compreensível, mais prudente, uma pessoa mais dócil, mais misericordiosa? Se sim, ótimo. Fazer a sopa, fazer enxoval, distribuir cesta básica é maravilhoso. Mas só isso não basta. Tem que haver uma mudança moral. E o Espiritismo oferece esse aprendizado, mas é necessário estudar. Pessoal, não vamos pensar aqui que fazer prece somente e achar que Deus vai fazer para nós. Não. Não, ele nos dá o livre-arbítrio. O Beto acabou de ler, até quero compartilhar aqui. Sempre se pode sacudir um jugo, ou seja, se livrar de uma dominação, quando se tem vontade firme. E vontade firme requer mudanças. E para mudar, quem está na doutrina espírita precisa estudar. E estudar precisa de vontade. Né? Não vamos esperar milagres, que milagres não vai ocorrer. O que vai ocorrer é a nossa vontade. É o nosso livre-arbítrio é que vai prevalecer. Tá certo, pessoal? Beto, eu acho que é isso aí. Ok, Laurinho. Pergunta 476, para a gente, então, encerrar, inclusive, com relação a essa fala sua aí, né? Não
pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição, e nesse caso, que condição deve ela preencher? Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um ser humano de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para os afastar, e sobre os bons, para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que têm prazer numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não temem, Laurinho. E o que chama a atenção nisso por exemplo, quando vai se fazer um atendimento e usando a hipnose como uma terapia, esse recurso, a pergunta é feita: você quer realmente se livrar desse trauma? Quer superar esse trauma? Sim. Esse sim seu é o quê? De 1 a 10. Eu tenho, assim, eu acho que 8. Você acha? Então volta, dá uma pensada bacana. Talvez você está se comprazendo em viver nesse trauma, com esse trauma. Quando a pessoa quer mesmo que você faz essa pergunta para ela, que você dá, né, uma numeração, uma escala, você fala de 1 a 10, a pessoa fala assim, 100, 1000, eu quero. Aí você fala assim, você já está hipnotizada, você já está meio caminho andado para ressignificar a sua história. Isso é importante. Agora vamos pegar isso aqui, a magnetização. Quando o magnetizador é uma pessoa de bem, vamos lembrar aqui, por exemplo, Charles Lafontaine era materialista, mas era um ser humano de bem. Ele não acreditava em alma, não acreditava em espiritismo, muito menos em Deus. Mas ele desejava fazer o bem. E ele, como magnetizador, ele era um muito bom magnetizador. Porque para os espíritos bons, a questão da crença não importa. Importa é fazer o bem. É isso que os atrai. Essa questão de crer ou não crer, depois o tempo vai encarregar de dizer a esse espírito que ele estava enganado. Isso é fato, todos nós vamos entender isso. Mas então, um bom magnetizador, ele consegue, sim, com a sua força magnética, livrar aquela pessoa subjugada, obsediada, seja fascinada, ele consegue, ele tem forças para isso, porque é uma autoridade moral que ele vai impor sobre aquele espírito inferior. Mas há de levar em consideração se aquela pessoa quer, a pessoa que está obsediada. Imagine você chega numa pessoa que está fascinada, e isso está escancarado, que o que ela traz são coisas mais absurdas, mas ela está encantada com aquilo, a ponto dela até se queimar quando é chamada a atenção, quando é criticada sobre o que está fazendo. Essa pessoa vai querer se livrar? Não vai, porque até ela acredita naquilo que ela traz. A mesma forma é o subjugado. O subjugado, quando ele quer, basta ele ter força firme. Com o auxiliar de um terceiro, a resposta, o resultado vai aparecer. Mas ele tem que querer. Tem que haver mudanças, esforço, mudanças de pensamento, mudanças de conduta, né? Enfim, mudanças de todas as formas. Uma transformação moral, por assim dizer. Aí sim, vai unir o útil ao agradável. Um bom magnetizador, assistido por bons espíritos, juntamente com aquele que está passando por um processo obsessivo e que quer muito se livrar daquilo e se esforça para isso, não tem espírito mal que resista. Não tem fluidos perniciosos que não vão ser retirados, por assim dizer, né? Não vai perder forças sobre o seu dominado, o seu obsedado. Mas é importante que a gente entenda que há um conjunto de vontades aí. Beto. Tudo bem, Laurinho. Vamos, então, encerrando por aqui, né? Agradecendo a Deus, aos bons espíritos. A gente vai voltar a se encontrar na próxima quinta-feira, às 18 horas. Uma vez mais, esse nosso encontro foi gravado.
E nós somos estudantes, né, pessoal? Então, é importante que se estude todas as obras. Hoje a gente fez um compartilhamento do tema com as alterações e com as explicações que Kardec vai produzindo em obras posteriores. Por isso, dizer que o Espiritismo, dentro da organização de Kardec, seguiu a lei do progresso. Isso não significa que a obra mediúnica venha complementar absolutamente nada, tá certo? O Espiritismo só existe e está contido em livros organizados por Allan Kardec, quer as pessoas queiram ou não. E para a doutrina espírita, uma obra mediúnica não passa da opinião pessoal de um espírito, até que todos os espíritos venham pelo controle universal, pela universalidade dos seus ensinos, ratificarem, refutarem, enfim, trazer o ensinamento por esponte própria, sempre se manifestando de maneira tranquila, sem evocação, espontaneamente. Paulo Rodrigues, obrigado pela paciência. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Valeu, Beto. É eu que agradeço. Quero agradecer a você que está estudando conosco, né? Que estamos todos juntos aqui estudando. São questões muito importantes, porque nós estamos falando de algo muito comum no nosso dia a dia, que é a ação dos espíritos sobre a vida corpórea, né? O mundo corpóreo, né? Então, nós estamos aqui tanto é que esse capítulo está tratando disso, né? E a questão 459 nos dá, né, essa ideia bem clara de que os espíritos atuam sobre nós de forma que a gente nem imagina. Então, pensando nisso, né, se eles podem nos dominar, e se podem nos dominar, então são espíritos maus, inferiores, logo eu preciso cuidar cada vez mais, fazer do meu perispírito, enquanto eu, alma, ou espírito, como queiram entender, mas fazer do meu perispírito uma couraça, onde esses espíritos terão dificuldades em querer dominar, porque é uma ascendência moral, e além do que estarei sempre sendo protegido por bons espíritos. Então, vejam que nós fazemos um estudo da moral aqui profundo. O que queremos para nós, né? A presença dos bons espíritos, então, não é só prece. Não é só prece, precisa ter ação, vontade, mudança. Pessoal, daqui a pouco, às 21 horas, o nosso encontro marcado para o estudo da obra Revolução Espírita. É um vídeo gravado, infelizmente, né? No sentido de que gostaríamos de estar com vocês ao vivo, mas como o nosso tempo que é limitado, ou seja, o tempo disponível dessa plataforma gratuita é só de 20 horas, nós temos que ocupar bastante com vídeos gravados, tá bom, pessoal? Então, 21 horas para o estudo da Revolução Espírita. Fiquem com Deus, um abraço a todos.